Agora nós vamos falar aqui sobre como a gente sai aqui de um pedido de I/O e executa aqui as operações de hardware. Então vamos supor que um processo executou uma system call read file descriptor, quer pôr os dados em um certo buffer, lendo n bytes aqui, tá? Como é que a gente transforma isso em operações de hardware? Aí, aqui ele falou assim que a primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar qual é o dispositivo que tem esse arquivo. Então, ele comenta que no caso da Microsoft, ele vai olhar se é C2 pontos, C2 pontos, para cada um deles ele sabe qual que é o dispositivo. No caso do Unix é um pouco diferente. Como a gente tem a gente tem aqui um sistema de arquivos, né, onde a gente tem uma raiz, um sistema de arquivos, tudo em árvore. Então, aqui o que acontece é que a gente vai montar certos dispositivos dentro de um diretório. Por exemplo, então vamos supor que tem um diretório chamado /mnt e dentro desse diretório a gente tem aqui o disco 1, disco 2, sei lá, e a gente tem isso daqui dentro dessa estrutura em arquivo. Então, com base no descritor de arquivo, eu tenho que saber, né, qual que é o dispositivo ao qual eu me refiro. Então, com base no descritor de arquivo, eu sei que eu estou, por exemplo, em /mnt, sei lá, pendrive. Então, vou mexer aqui no pendrive. Para ele determinar isso no mundo Unix, eu tenho alguma coisa do tipo mount table, que é a tabela que me mostra como que os dispositivos estão montados. Então, com base no FD e nesse mount table, eu descubro qual que é o dispositivo que tem o arquivo em si. Bom, uma vez que eu sei disso, né, eu vou ler aqui a partir do descritor. O descritor de arquivos, ele tem um ponteiro para o byte que vai ser lido aqui, para o byte que vai ser lido, né, ou escrito, mas aqui no caso lido. Então, com base nesse ponteiro, eu vou descobrir onde que dentro do disco, ou do pendrive, vamos pensar que isso aqui é um pendrive, onde dentro do pendrive eu vou fazer a leitura. E aí, como é que vocês acham que eu vou fazer isso? No mundo Unix, a gente tem uma coisa chamada inode. Eu não expliquei para vocês, eu vou explicar daqui a pouco, mas com base nesse descritor de arquivos, eu consigo descobrir o inode. O inode seria, vamos falar assim, o número do arquivo, tá bom? O número do arquivo é o inode, tá? Aí, com base no inode, eu sei quais são os blocos que pertencem ao arquivo. Quais são os blocos que pertencem ao arquivo. E com base nesse ponteiro aqui que eu acabei de falar com vocês e com base nesses blocos, eu sei qual que é a sequência dos blocos. E aí, eu olhando o ponteiro, né, e os blocos, eu sei exatamente qual que é a região do pendrive, o local do pendrive exato onde eu vou tirar a informação, tá bom? Então aqui eu translate name to device representation, eu pego eu com base no meu descritor de arquivos, nesse ponteiro, né? E com base no meu inode que eu tirei do descritor de arquivos, eu consigo determinar aqui o local do pendrive. Se fosse um hard disk, eu conseguiria determinar aí qual que é o setor, trilha, de onde eu vou tirar a informação. Então eu consigo aí mapear, né, sair da representação lógica do arquivo, né, como seria se eu tenho uma representação lógica do arquivo e vou para uma representação física, tá? Com base nisso, eu peço, né, o sistema operacional ele vai ter que fazer realmente a leitura dos dados físicos.
Aí quem que vai fazer isso daqui é o driver. Daí eu peço para o driver fazer isso. Depois de um certo tempo, os dados estão disponíveis para o processo que pediu os dados, né? Chega uma interrupção avisando que os dados chegaram. Transfiro os dados para o buffer que está dentro do processo. Aí, uma vez que eu acabei de fazer tudo isso, eu retorno para o processo que fez esse read aqui. Return control to process. Eu retorno aqui a execução do código para depois dessa instrução read aqui, porque eu acabei de fazer a leitura. Então, basicamente é assim que funciona.